Dia 5 de agosto é o Dia Nacional da Saúde. E é claro que o Sempre Bem não podia deixar de celebrar essa data. Afinal de contas, saúde é o que a gente deseja para todos os nossos telespectadores há mais de 1000 programas. E nessa semana também é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E aí, para falar sobre isso, a gente está recebendo aqui no estúdio a Andressa Fontes, que é nutricionista, e a Júlia Teles, que é médica clínica geral. Lembrando que nós estamos seguindo os protocolos de segurança, estamos distanciadas e a Andressa tá de máscara porque ela tá grávida. Bom dia, meninas, tudo bom? Bom dia, Bruna. Bom dia, sorrindo Bruna. com os olhos. É verdade que o colesterol, ele é ao mesmo tempo um aliado e um vilão do nosso corpo? O colesterol, quando aumentado, muito exacerbado, ele pode sim auxiliar em alguma doença, doenças cardiovasculares, como o infarto, o AVC, mas ele também é fundamental para a vida. Então a gente não pode apenas dizer que o colesterol é um vilão, ele é precursor de funções da nossa digestão, da vitamina D, de alguns hormônios que são fundamentais. Mas existem dois tipos, Eu queria que você explicasse o que é cada um deles, como que funciona. Os mais conhecidos são realmente o LDL e o HDL, que o LDL é considerado conhecido, como colesterol ruim. E existem dois tipos de LDL que são LDLs, digamos, ruins, porque eles têm mais facilidade de gerar as placas de gordura que as pessoas tanto têm medo, E o HDL é o colesterol bom, considerado bom, porque ele é como se ele fosse a nossa vassourinha, Ele vai varrendo o vaso sanguíneo, vai levando de volta para o fígado, que seria o lugar onde ele seria novamente metabolizado. O colesterol, ele é uma gordura, é isso? O colesterol, ele é um lipide, digamos que ele seja um irmão próximo da gordura. Inclusive, Bruna, as pessoas associam muito o colesterol no sangue ao consumo de gordura. E aí é importante a gente entender que eu preciso equilibrar essa quantidade. Colesterol elevado demais pode não ser interessante e baixo também não é. Tem vários alimentos que eles podem influenciar nesses valores, tanto aumentando quanto diminuindo o colesterol total e também as suas frações, que é o colesterol que a gente chama de bom e o ruim. Sim, a gente tem aqui inclusive alguns exemplos de alimentos, então você pode falar para que cada um deles serve. A gente tem a aveia, representando o grupo das fibras, Os tipos de fibras que são classificadas como solúveis, eles conseguem promover o controle desse colesterol. Já os ovos, as pessoas têm sempre uma imagem negativa, Então elas entendem que quando consomem ovos, isso pode acarretar no aumento do colesterol. Mas na verdade, o que a gente já sabe, que a ciência mostrou, é que a gente tem um aumento do colesterol bom, que seria o HDL. E aí a gente pode ter associado um efeito protetor, Dentre os tipos de gordura, a gente tem gorduras que a gente diz que são boas. Elas têm uma ação que a gente chama de anti-inflamatória. A gente colocou aqui para representar o abacate, que é outro grande mito, As pessoas pensam, mas abacate é muito calórico. Engorda, exatamente. Mas a gente precisa entender que o tipo de gordura que eu tenho no abacate é uma gordura que ela é mais protetora. E da mesma forma o azeite, Tem vários mitos com relação ao azeite, mas também é uma gordura semelhante à gordura do abacate que gera esse efeito protetor. E inclusive previne doenças do coração. Então a gente consegue melhorar esse perfil, de colesterol com o consumo desses alimentos. A gente tem que tomar cuidado com aquele óleo refinado, produto alimentício industrializado em excesso, que ali tem muita gordura trans. A fritura, ela gera uma gordura trans. E como eu sei que o meu colesterol, ele tá alto? Tem algum sintoma que o corpo apresenta? Do colesterol alto em si, não. A gente avalia o colesterol com exames periódicos, Às vezes um check-up, exames de rotina. Muitas vezes a gente deve mais acalmar, entender o paciente e aí ponderar se é realmente necessário ou não introduzir uma medicação, Porque a gente sabe que as medicações geralmente têm efeitos colaterais. E muitas vezes, quando a medicação ela não é indicada, a gente vai indicar o tratamento alimentar, Então, associar aí os fatores que levam a mais qualidade de vida, exercício, uma alimentação saudável, incluir esses alimentos que melhoram esse perfil. O HDL, que é o colesterol bom, é o que vai aumentar mesmo com essa alimentação adequada com a atividade física. Então, quando eu aumento o meu colesterol bom, o ruim diminui e vice-versa ou não tem nada a ver?
Não necessariamente, né? São fatores independentes, assim, ou quase independentes. Uma doença que ela gera uma resposta inflamatória para o corpo, ela tende a baixar o HDL, que seria o colesterol bom, né? E o LDL, ele pode subir. Para encerrar, meninas, eu queria que vocês deixassem dicas para as pessoas conseguirem aí manter esse equilíbrio do colesterol bom e do colesterol ruim. Controlar o estresse, se manter ativo, né? Procurar profissionais que você tenha confiança, fazer exames de rotina, né? E para fechar, equilibrar a alimentação. Então, a gente deve evitar os alimentos industrializados, alimentos que são ricos em açúcar, em gorduras ruins, né? Investir em frutas, verduras, e especialmente investir nas gorduras boas, como o abacate, o açaí, o azeite, as castanhas, as oleaginosas, e aumentar o consumo de fibras. Fibras de alimentos, de frutas e verduras, como eu falei, mas de aveia, fibra da berinjela, fibra do maracujá, são excelentes opções. Ótimo, muito obrigada, viu? Obrigada. Nós que agradecemos.